E se a morte for só um som, um ruído elétrico, sem parar para todo sempre, um som universal? Que coisa terrível! Uniforme, branco. Às vezes ela me avassala, disse Babbitt. Às vezes se insinua na minha mente. Pouco a pouco. Eu tento falar com ela. Agora não, Morte. Oi para todo mundo. O vídeo de hoje no canal do Sebo Velho vai falar do livro Ruído Branco, de Don DeLillo. Livro escrito em 1985 e demarca aí o ponto de virada na carreira desse escritor americano que, a partir da publicação dessa obra, passou a ser conhecido mundo afora e receber um reconhecimento maior por parte da crítica literária especializada no seu país de origem. Mas enfim, do que se trata Ruído Branco? Nesse livro vamos acompanhar a história de Jack Gladney. Ele mora em uma pequena cidade chamada Blacksmith e dá aula em uma faculdade chamada College on the Wheel. O Jack, ele é conhecido no campus e também em outros campos dos Estados Unidos e também da Europa por ter criado o departamento de Hitlerologia. Isso mesmo, um departamento onde o Jack estuda única e exclusivamente a vida do nazista. Moram com Jack na pequena cidade de Blacksmith a sua atual esposa Babbitt e os seus filhos. Eu digo atual esposa porque o Jack já está no seu quarto casamento e junto com ele e com a Babbitt moram uma filha da Babbitt do primeiro casamento dela, uma filha do Jack do segundo casamento dele, o filho mais velho do Jack de seu primeiro casamento e o bebê Wilder, que é filho do Jack com a Babbitt. Então, no meio dessa família americana, branca, pseudo-tradicional, é que vamos iniciar a história de Ruído Branco. O livro é separado em 3 partes. A primeira chama-se Ondas e Radiações, e ela é composta por diversos pequenos capítulos, onde vamos, como uma sitcom americana, esses seriados televisivos meio de comédia familiar, assim, vamos acompanhando a rotina de vida do Jack e de seus familiares, assim como conhecendo outros personagens que vão ser bem importantes na trama. E esses são o Murray, que é um professor novato do College on the Wheel, que vira amigo do Gladney, né? E praticamente o melhor amigo do Jack Gladney. Juntos eles têm diversas conversas engraçadas. Vamos conhecer também um senhorzinho cego que mora sozinho em um prédio, sozinho entre aspas, porque ele mora num prédio com várias outras pessoas esquisitas, mas num quarto separado. Esse velhinho cego torna-se o professor de alemão do Jack, pois, embora o nosso protagonista seja o mestre sobre a vida do Hitler, ele não sabe falar um pingo de alemão. E isso torna-se uma espécie de receio, de preocupação e ansiedade no protagonista, porque a qualquer momento pode vir algum figurão da faculdade e trocar uma ideia com ele sobre Hitler e ele acabar ficar tipo, eu estudo a vida do Hitler, mas não sei falar alemão, eu sou uma farsa. Temos também, nessa primeira parte do livro, a apresentação da rotina da Babbitt, que é uma mulher que é preocupada com a família, exerce uma atividade profissional que é ensinar pessoas a ter etiqueta, mas não essa etiqueta fina. Ela ensina pessoas a como sentar corretamente na cadeira, como caminhar corretamente, uma coisa bem assim estranha. Além disso, nesses pequenos capítulos vamos conhecendo também as características de todos os filhos e filhas, né, do Jack. Temos as 2 meninas, a Steph, que é bem curiosa, é a filha da Babbitt, né? Filha sanguínea da Babbitt. Ela é bem curiosa, um pouco medrosa, é a mais parecida com uma criança mesmo. A filha do Jack, que eu esqueci o nome, a mais velha, ela é já extremamente adulta, extremamente cética e criticadora, e é interessante de perceber nessa primeira parte do livro o como ela é muito mais segura de si do que todos os adultos na história. Algo que eu vou abordar um pouco mais lá na frente. O bebê Wilder
é uma criança da qual não está falando ainda, mal caminha, então ele é uma espécie de figurante nesses primeiros capítulos e volta e meia eles vão esquecendo ele. E por último temos o Heinrich, que é o filho mais velho do Jack, que é um daqueles adolescentes cri-cri, todo cheio das teorias, chabichão demais, questiona tudo. Ele vai proporcionar praticamente os melhores diálogos, junto com o Murray, aquele professor substituto amigo do Jack, os melhores diálogos desse primeiro capítulo. Até aí, enquanto estamos lendo Ruído Branco, vamos nos questionando do que se trata o livro nessa primeira parte dele, pois em todos esses pequenos capítulos temos quase como um ensaio construído pelo Don DeLillo a respeito das convenções sociais da nossa contemporaneidade. Por mais que o livro se passe nos anos 80, vamos vendo como muitas das convenções sociais daquela época são questionadoras, a gente pode questionar elas agora de um olhar distanciado, e a gente consegue fazer esse exercício de questionamento para as convenções sociais que temos hoje em dia. Além disso, nessa primeira parte do livro, Don DeLillo vai conseguir explorar bastante a sociedade do consumo. Vamos ver que o supermercado para os personagens desse livro é praticamente uma igreja. É um espaço onde eles se sentem bem, onde eles conseguem conversar, onde eles vão se encontrar com os amigos. O mercado é um lugar onde recarrega as energias desses personagens. Então a gente vê também como o consumo estava presente já lá nos anos 80 e só se intensificou através do passar dos anos, né? O segundo capítulo do livro é quando muda tudo. No final dessa primeira parte, temos um evento catastrófico que vai mudar a direção de toda a nossa história. Numa das extremas da cidade acontece uma espécie de acidente com o caminhão de alguma indústria e vaza uma espécie de gás tóxico que começa a infestar toda a cidade. O Heinrich, filho do Jack, é um membro da família que mais tem informações desse vazamento e é quem vai, de certa maneira, guiar toda a família nesse segundo capítulo do livro para o acampamento da qual todo mundo está evacuando a cidade. Então vamos ver aqui algo acontecendo bem importante com o Jack, o nosso protagonista. Ele se vê destituído de todo o poder e de todas as capacidades possíveis para tomar alguma atitude para sua família e para ele mediante aquele acontecimento. O Jack, eu esqueci de falar na primeira parte do livro é apresentado que ele tem muito medo da morte. Embora ele não revele isso para ninguém, apenas em pequenos diálogos com a Babette, quando um fala para o outro que queria morrer primeiro para não ter que lidar com a morte do seu parceiro. Então, a partir do vazamento desse gás e da evacuação da família para o acampamento, esse medo do Jack em relação à morte vai se intensificar, porque ele vai ficar exposto ao gás em um determinado momento da história. Essa parte 2, que é onde narra o vazamento de gás e a evacuação da família e de toda a cidade para esse acampamento, dura um capítulo longo apenas. Retornamos para a terceira parte do livro, onde vamos continuar naquele modelo de pequenos capítulos. Entretanto, é nesse momento da história que tudo vai se intensificar um pouco e os conflitos começam a aparecer. Porque um outro personagem muito importante no livro também vai revelar ter um medo extremo da morte, assim como o Jack. E a partir disso, as coisas começam a acontecer. A sinopse, por mais que seja confusa e aparentar não falar muita coisa, diz tudo sobre o livro. Ruído Branco não tem um enredo que vai te trazer respostas, início, meio e fim. Porém, é através dos diálogos, é através dos questionamentos, é através dos seus personagens malucos que, mais uma vez, Don DeLillo vai nos entregar uma obra que fala muito sobre o nosso tempo, sobre a condição do ser humano e sobre as convenções da nossa sociedade. Ao término da leitura de Ruído Branco, eu posso afirmar que o seu tema principal é a morte, assim como a introdução do nosso vídeo. O Jack Gladney ele vai se ver destituído de todas suas capacidades, de tudo aquilo que ele construiu, de toda aquela imagem de professor impecável
desde o primeiro capítulo até o final desse livro. Vamos ver a história de um homem que vai perdendo todo aquele imaginário que ele criou de si mesmo e vai se confrontando com a morte. Algo que me faz pensar de que conforme vamos fazendo aniversários, conforme vamos envelhecendo, vamos entrando mais em contato com essa questão e vamos tendo que pensar um pouco mais sobre isso. É com seu amigo Murray, na parte final do livro, que Jack vai ter as maiores conversas filosóficas a respeito da morte, a respeito da vida, a respeito do matar, a respeito da existência em si, das condições existenciais. O DeLillo, na primeira parte do livro, consegue trazer críticas a respeito da academia, mostrando professores da universidade que pelos bastidores aparentam não ser aquelas figuras extremamente poderosas que os alunos veem, muito pelo contrário. DeLillo vai conseguir mostrar pra gente como as crianças muitas vezes carregam uma sabedoria inacessível pelos adultos e que muitas vezes elas são admiradas tanto por manterem essa inteligência, essa sagacidade, essa inocência por algum dos adultos. DeLillo mostra também nesse livro algo muito importante, o poder da informação, de como a sociedade pode ser manipulada rapidamente com uma informação, porque em nenhum momento do livro é explicado 100% do que aconteceu com o gás. Será que ele realmente existiu? Será que ele foi ideia de uma corporação de seguros ou de uma corporação que vende simuladores de catástrofe para que a prefeitura da cidade compre e treine os cidadãos e assim essa empresa ganhe dinheiro? Enfim, esse livro fala de tanta coisa e de nada ao mesmo tempo que eu tenho certeza que você vai gostar. E se vale uma dica no final desse vídeo, é que não faça como eu. Não espere tanto tempo para conhecer Dom DeLillo, não espere tanto tempo para conhecer Ruído Branco e depois volta aqui nesse vídeo e comenta para mim o que tu achou. Tá certo, pessoal? Um grande abraço, essa foi a resenha da semana e semana que vem tem mais. Tchau, tchau!